Olá! Espero que você aproveite conosco a história de Daniel na Cova dos Leões. Há muito tempo atrás, o rei Dario governou a Babilônia. Ele era um rei justo e bom, mas não acreditava em Deus. Para o ajudar a governar o reino, o rei Dario nomeou 120 governadores para cuidar de seu povo. E também nomeou 3 administradores para cuidar desses governadores. Os administradores eram as pessoas em quem ele mais confiava. E um deles se chamava Daniel. Daniel era muito bom em seu trabalho. Ele era leal e inteligente. E além disso, ele acreditava em Deus. Ele orava a Deus 3 vezes ao dia. O rei Dario confiava tanto em Daniel que queria que ele tomasse conta de todo o reino. Mas isso deixou os outros 2 administradores muito bravos. Eles não queriam ter menos poder que Daniel. Os outros 2 administradores fizeram um plano para colocar Daniel em apuros. Eles queriam encontrar defeitos em Daniel e tentaram descobrir algo que Daniel tinha feito de errado, um motivo qualquer para provar que Daniel não merecia aquela função. Mas eles não conseguiram encontrar nada. Daniel não havia feito nada de errado. Ele era muito confiável. Então, os administradores fizeram um outro plano. Eles perceberam que não iam conseguir encontrar nada de errado com Daniel, a menos que tivesse a ver com o Deus a quem Daniel orava. Eles sabiam que Daniel orava 3 vezes ao dia a seu Deus. Talvez seja isso que podemos usar para colocar Daniel em apuros, disseram um ao outro. Os administradores e os governadores foram até o rei Dario. "Ó rei Dario, vive para sempre!" Eles disseram. "Nós tivemos uma ótima ideia." Eles sugeriram que o rei estabelecesse uma nova regra para seu povo. Ninguém poderia orar a qualquer outro deus ou qualquer outro homem a não ser ao rei Dario pelos próximos 30 dias. Se alguém fosse pego orando, deveria ser jogado na cova dos leões, onde os leões famintos certamente o devorariam. O rei Dario gostou dessa sugestão. Ele adorava ser elogiado, então parecia uma ideia brilhante. Ele escreveu essa ideia em forma de decreto e deu ordem aos governadores para darem o anúncio a todos. Quando Daniel ouviu falar dessa regra, ele ficou muito confuso. Ele amava o rei, mas adorava a Deus. Ele foi para casa, subiu as escadas e olhou para Jerusalém. Ele caiu de joelhos e orou a Deus. Ele orou a Deus 3 vezes naquele dia, como sempre fazia. Durante esse tempo, ele pediu ajuda a Deus. Ele queria saber qual era a coisa certa a fazer. Os outros 2 administradores espionaram Daniel durante esse tempo. Eles queriam pegá-lo orando para que pudessem incriminá-lo. E foi assim que aconteceu. Eles o viram orando a Deus, pedindo ajuda. Eles foram depressa ao rei Dario. Mas antes de contar para ele o que tinham visto, eles queriam ter certeza de que Dario iria punir Daniel. "Rei Dario", disseram, "se alguém for pego orando a qualquer deus, será jogado na cova dos leões, não é mesmo?" Eles perguntaram. "Claro", disse o rei, "a regra foi escrita. Nada vai mudar minha mente." Então, eles contaram que quem eles haviam visto orando a Deus era Daniel. O rei ficou tão chateado. Ele amava Daniel e não queria perdê-lo, mas ele teve que seguir a regra. Com grande tristeza, o rei Dario deu a ordem de capturar Daniel. E Daniel foi jogado na cova dos leões, uma caverna profunda e escura onde muitos leões eram mantidos. Ele certamente seria devorado. O rei disse a Daniel: "Espero que o seu Deus possa te salvar dos leões famintos." Mas o rei não acreditou nisso de verdade. Ele sabia que Daniel seria comido. Uma enorme pedra foi colocada à porta da cova dos leões e Daniel ficou preso lá dentro. Daniel foi lançado na escuridão. Estava frio e solitário lá. Então Daniel começou a ouvir uns ruídos. Começou com um ruído baixinho. Algo estava andando ao redor dele. Então ele ouviu os arranhões de garras grandonas na parede da pedra e depois um rosnado profundo e aterrorizante.
Os leões estavam ao seu redor, leões rosnando e famintos que não queriam nada mais do que devorar Daniel. E ainda assim, Daniel permaneceu calmo. Ele acreditava que havia feito a coisa certa e, mais do que qualquer coisa, acreditava que Deus cuidaria dele. Mesmo quando os leões se aproximavam cada vez mais, sua respiração pesada chegando ao rosto dele e seus rosnados ficando cada vez mais altos. O rei voltou ao palácio com o coração partido. Ele se recusou a comer e não conseguia dormir. Ele sentiu falta de Daniel e ficou muito triste com a ideia de perder seu amigo para sempre. Assim que o sol nasceu pela manhã, o rei voltou depressa para a cova dos leões. "Daniel!" o rei Dario gritou. "Daniel, o seu Deus te salvou." O rei esperou, mas não ouviu nada. Quando ele começou a perder as esperanças, de repente ele ouviu uma voz do fundo da caverna. "Ó rei, viva para sempre!" disse Daniel. O rei não conseguiu acreditar. Daniel estava vivo. "O seu Deus te salvou?" o rei exclamou. "Sim, ele me salvou. Deus enviou um anjo que fechou a porta dos leões. Eles não me machucaram", disse Daniel de dentro da caverna. O rei Dario ordenou que a pedra fosse removida da entrada. Quando foi empurrada para o lado, Daniel saiu. Ele estava perfeitamente bem. Não havia um único arranhão em seu corpo. "Deus viu que não fiz nada de errado contra ele", disse Daniel ao rei Dario. "Ou contra você, ó rei." O rei sabia que os administradores e governadores o tinham enganado e deviam ser punidos. Ele ordenou que fossem jogados na cova dos leões. Antes que a pedra fosse colocada sobre a porta, eles foram todos engolidos pelos leões famintos. O rei Dario escreveu a todos do povo. Ele também falou a outros governantes em todo o país e fez um anúncio ao seu povo, dizendo a todos que eles deveriam crer e adorar o Deus de Daniel. E assim, ele continuou seu reinado, com Daniel em segurança ao seu lado.